Apoio Construtora Silva Pac. Os melhores empreendimentos para você viver com tranquilidade. Colégio Margirus. Suas escolhas definem o seu futuro. Boa noite, muito boa noite você ligado aqui na Balneário Camboriú TV, a TV de Balneário Camboriú e região. Lembrando que nós estamos ao vivo para a Aqua Telecom e também para a nossa querida TV Mocinha aqui de Balneário Camboriú. E também estamos nas nossas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, também pelo Instagram. Então, o Contra Fatos você conhece, é aquele programa que traz fatos, afinal de contas, contra fatos não há argumentos. Nós sempre trabalhamos nesse programa para combater todas as narrativas e mentiras da mídia tradicional. Afinal de contas, a verdadeira notícia você não acompanha pelos canais tradicionais. Tá ok, pessoal? Então, no programa de hoje, com muito prazer que eu recebo, ela é pré-candidata a deputada federal, pelo PL de Santa Catarina, e eu vou conversar com ela, que já teve aí cargo no governo Bolsonaro, acho que, se eu não estou enganado, na Embratur, ela vai explicar um pouco mais. Vamos falar com ela, então, Júlia Zanata. Então, Júlia, muito obrigado por participar do Contra Fatos. Você sabe que já era um tempo que eu estava querendo trazer você para cá, né? Tava difícil, finalmente conseguimos casar as agendas e te trazer aqui no programa. Antes de começar, eu te pergunto, como é que você foi parar nesse meio da política? Porque, afinal de contas, eu te conheço, antes de qualquer coisa, pela minha esposa como dona de casa opressora. Como é que você foi parar na política? Obrigada, Bruno. Eu também estava querendo vir há bastante tempo aqui no teu programa. É uma satisfação estar aqui contigo. Um beijo para a Cláudia, né, tua esposa. Exato. Parabéns aí, né, pelo bebezinho de vocês. Obrigado. Que Deus os abençoe cada vez mais. E, bom, eu comecei... A minha primeira experiência, assim, com a política foi aos meus 7 anos. Eu morava, na época, em um município pequeno ali do lado de Criciúma, que se chama Morro da Fumaça. Conheço. E a minha prima, que a minha prima é bem mais velha que eu hoje, ela já tem 60 e poucos anos, eu sou a neta mais jovem, assim. Então, ela era candidata a vereadora. E naquela época podia showmício, podia chaveirinho, podia camiseta, podia tudo, né? Hoje a legislação eleitoral ela é muito restrita, né? E eu acho uma pena até. Mas é cada vez mais restrita. Daqui a pouco a gente não pode nem ir pra rua e falar o nome do nosso candidato, né? Verdade. Mas na época, então, eu participei muito. Tinha showmícios, comícios na frente da casa da minha avó, que era um prédio histórico. E eu participei ativamente daquela campanha. Então, eu digo... E ela ganhou, foi a mais votada do município, daquele município pequeno. Então, eu digo que foi o meu primeiro contato com a política. Depois eu estudei jornalismo, né? Sou formada em jornalismo. No colégio eu sempre gostei muito de atualidades, história, geografia, né? Sempre fui mais das humanas, vamos dizer assim. Matemática não era o meu forte. Mas depois me formei em jornalismo, acabei atuando nessa área de comunicação por mais de 12 anos, em assessoria política, né? Participei de campanhas também, adquiri uma boa experiência nessa área, nos bastidores políticos. E resolvi fazer direito quando ainda atuava, né, em assessoria de comunicação. Resolvi fazer direito, me formei, né? Hoje sou advogada, né? Passei na prova do OAB ainda quando estava fazendo a faculdade. E aí falei que ia sair da política, que não queria mais. Voltei para e nessa época eu morava em Florianópolis, aí voltei para Criciúma, né? Engravidei da Helena, né? Eu tenho uma menina de 2 anos e 8 meses. E falei, vou ficar aqui de boa, só advogando. Né? Ia da minha casa para o escritório, do escritório para casa, feliz. E aí começou a surgir ali em Criciúma que eu seria candidata a vereadora. Pela minha proximidade com a família Bolsonaro e por essa experiência política que eu já tinha, né, de bastidor, de ter sido assessora parlamentar, de ter feito campanhas, de participar ativamente nesse sentido. Então, a imprensa começou a falar, vai ser candidata a vereadora. E começaram a me falar. Daí eu falei, por que não? Por que não? Aí acabou que eu acabei sendo candidata a prefeita na maior cidade do sul do estado, em Criciúma.
E todo mundo falava, ela não vai conseguir uma campanha majoritária sozinha, só ela e o marido e tal. E deu certo, né? Eram 7 candidatos, fiquei em terceiro lugar, fiz 6.953 votos com muito orgulho, porque foi uma campanha difícil, né? Aí pandemia, as pessoas não queriam nem te receber, a gente recebia críticas porque eu não botava máscara, aquela coisa toda, né? Porque eu tenho os meus posicionamentos muito fortes, assim, muito firmes. Mas foi uma ótima experiência, porque eu digo que a política ela nos proporciona sair um pouco da nossa bolha de relacionamentos e extravasar, conhecer pessoas que talvez a gente nunca faria amizade. Isso é muito bom. E eu gosto disso, Bruno, de estar com as pessoas, de conversar, de saber o que elas pensam, precisam, o que elas esperam de um representante. Então, a minha história na política, rapidamente, basicamente, foi isso. Agora, eu te faço uma pergunta que é o seguinte, você falou que você é formada em jornalismo e, recentemente, você entrou, mais recentemente, para a área do direito. Só que fica uma questão na minha cabeça, você sempre teve esse posicionamento mais à direita, e se você já tinha esse posicionamento, como é que foi se formar em duas áreas tão dominadas pela militância de esquerda? Então, quando eu fiz jornalismo, eu era bem jovem, né? Eu entrei com 17 anos. E aí, eu não lembro de ter essa discussão, sabe, Bruno, tão forte, de falar dessa questão do feminismo. Eu não lembro. Eu também, eu nunca fui muito de turminha, assim, na época da faculdade, sabe? Eu era mais na minha, isolado, mas eu não lembro de ter toda essa discussão. Eu me formei na Unisul, não foi na Federal, né? Então, não sei se eu era alheia a esses assuntos ou não tinha, de fato, tanta forçação de barra como tem hoje. Depois, quando eu fiz Direito, já tinha mais. Eu lembro de uma professora que era professora de Direitos Humanos, que ela tinha um Che Guevara tatuado aqui, no braço, de Direitos Humanos, né? Um cara que fuzilava pessoas. Mas, se ela tá me assistindo, ela vai saber que é ela. Mas, e naquela época que eu fiz a faculdade de Direito, eu já era amiga do Eduardo Bolsonaro, o pessoal da sala sabia que ele ficava ali na minha casa em Floripa e tal. Então, só que naquela época eles tratavam com um deboche, assim, tal. E depois o pai dele acabou virando presidente, né? Então, na faculdade de Direito, eu já lembro que tinha mais essa questão. Só que eu já era um pouco mais velha, né? Tinha um pouco de noção, tinha mais noção das coisas. Foi uma época que eu comecei a procurar conteúdos diferentes daqueles que passavam na universidade. Eu sempre tive um posicionamento mais à direita. Eu achava, inclusive, que eu era uma liberal. Depois que surgiu, né, que eu conheci o Olavo de Carvalho, através de uma pessoa que participou ativamente da minha vida, e comecei a me achar no posicionamento político, certo? Mas uma vez eu lembro, quando eu fazia ainda a primeira faculdade, eu entrei, era em 2003, eu lembro de ter falado um dia na mesa do almoço, na casa do meu pai, sobre o Lula. E ele prontamente falou, bem democrático, assim, quem votar nesse cara aqui em casa não ganha mais R$1 meu. Né? Nós estávamos em época ainda estudantil, né? O pai ajudava e tal. E aquilo me marcou muito. Pô, se o meu pai está falando é porque ele deve saber melhor do que eu. Né? E naquele momento muita gente acreditava no Lula porque ele era uma esperança e tal. Né? Eu encontro pessoas que foram enganadas, né? Mas o meu pai não. Meu pai nunca, então na minha casa sempre teve um posicionamento assim, mais à direita, talvez antes mesmo de eu saber o que era isso, né? Pelo meu pai, que não é um cara estudado, é um cara que acho que estudou só até a 8ª série, mas tem essa percepção. Legal. Bom, você falou do Olavo de Carvalho. Né? O Olavo de Carvalho, eu acredito que ele tirou muitas pessoas apenas do lado liberal e mostrou a importância da batalha cultural. Por outro lado, eu vejo que esses primeiros 4 anos de governo Bolsonaro serviu também como aprendizado para a nossa base dentro de Brasília. Por que eu falo isso? Porque eu vendo de fora, eu percebia muitas ações isoladas e poucas ações em conjunto da nossa bancada. E a nossa bancada que eu digo são aqueles realmente fiéis e leais ao presidente, né, que é o pessoal de um lado mais ideológico. Aqui eu cito Caroline Detoni, Carlos Jordi, Eduardo Bolsonaro, enfim, né, todo esse pessoal. Né? A minha pergunta é, o que você, Júlia, entrando para a política, você vai fazer de diferente observando os erros cometidos
pelos outros no passado? Interessante essa pergunta, né? Porque a onda Bolsonaro em 2018 elegeu muita gente boa, mas também elegeu alguns que, talvez não por má fé, mas por falta de experiência, certo? E o Eduardo Bolsonaro sempre cita pra mim, Júlia, tu é um case muito interessante, porque tu tem experiência política, certo? Antes mesmo de ter um mandato, e isso vai te ajudar muito quando tu tiver um mandato. Porque a gente entrou, eu digo porque eu não tenho mandato, mas a gente acompanhou de perto esse governo Bolsonaro, né? As atuações dentro da Câmara dos Deputados, os senadores que se elegeram ali pela onda Bolsonaro, alguns foram uma decepção, outros foram uma revelação, né? Muito interessante isso, e graças a Deus que tivemos revelações também ali. E ele sempre fala, essa tua experiência vai te ajudar, né, a saber exatamente o que tem que fazer. Mas o que acontece? Quando o presidente Bolsonaro se elegeu, eu sabia que ia ter perseguições, né, a ele, as pautas que ele defendesse, que não iam deixar nomear quem ele quisesse dentro da estrutura governamental, que é gigantesca, mas eu não sabia que ia ser tanta, né? E acho que dessa vez a leva que vai se eleger já está mais preparada para o combate. Tu entende? Porque muitos estavam achando que ia viver na Disneylândia, num conto Alguns de ainda fadas. acham, né? E não estavam prontos para o combate, certo? Porque assim, ó, não é para ir para Brasília, Bruno, para fazer amizade, para agradar os caras bonitão que estão lá já para sempre. A gente tem que combater aquilo que o eleitor vai votar na gente, para ver a gente lá brigando, combatendo, para representar, né, o povo catarinense, o povo brasileiro como um todo, porque quando você é deputado federal, você representa o povo brasileiro como um todo, mas obviamente, né, puxando aqui sardinha para o nosso lado catarinense. Então eu acho que eu estou preparada para esse combate, e a gente não vive, né, num mundo ideal dentro da política. Eu sempre falo que homens fazem o que precisa ser feito, certo? Todo mundo falava que o presidente Bolsonaro não ia conseguir ter base na Câmara dos Deputados. E hoje você vê que ele está com uma, né, apesar de não ser aquelas pessoas 100% fiel, ele conseguiu articular. Daí falo da questão do Centrão e tal. Quem elegeu pessoas do Centrão foram os eleitores. O presidente tem que lidar com aquelas pessoas que estão ali dentro. Entende? Então, eu acho que por essa minha experiência política, por essa minha proximidade com o Eduardo Bolsonaro, nós estamos formando um novo grupo político que certamente tenho fé. Estou trabalhando para isso, na verdade é uma consequência se eu me eleger, porque eu faço o que eu gosto. Eu estou na rua, eu estou na estrada, eu gosto de estar com as pessoas, de conversar, de fazer o meu ativismo ali, presencial, via rede social, de dar minha opinião. E isso, se for o meu momento, eu sei que Deus vai fazer eu chegar lá, né? E vou estar pronta para defender o povo brasileiro de todas aquelas coisas ruins, né, que a gente não quer que o Brasil siga nesse caminho. Eu digo que é um retrocesso. Quem tem coragem... É muito simples, sabe, Bruno? Tem um cara honesto, né? Tem gente que fala, mas ele é grosso. Minha filha, você não está escolhendo marido. Você está escolhendo o presidente. E ele não é, ele é um cara gente fina, legal, eu que convivo, né, mais intimamente ali com ele, tenho oportunidade de estar com o Bolsonaro no café da manhã, no almoço, no carnaval em São Francisco. Então ele é um cara como o meu pai, né, um cara que às vezes fala uma piadinha enfim. E tem um cara que é um ex-presidiário que o grupo político dele roubou 8 trilhões, não é coisa da cabeça da Júlia, isso está contabilizado. 8 trilhões no nosso país, e tem gente que vem dizer que ele é o pai dos pobres. Quem pensa nos pobres não rouba dinheiro público, né? Então eu acho que é uma escolha bem simples que a gente tem para fazer esse ano no Brasil. Essa eleição é mais importante do que a de 2018, porque em 2018, lembra que o presidente falava, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas verdades a gente conheceu? Mesmo a gente que sabia que ia ser difícil, a gente não sabia que eles iam ser tão cara de pau, né? Todo o sistema, o Supremo Tribunal Federal, rasgaram a lei, a Constituição, as leis, né? Não respeitaram nem a ordem jurídica, né, existente no país. Então,
Em 2018 ele usava essa passagem e agora ele está usando outra, não sei se você já percebeu. Por falta de conhecimento o meu povo pereceu. Uma nova passagem bíblica aí que o Bolsonaro tem usado. E ele tem chamado as pessoas e dito, a responsabilidade é de todos nós. Não é só de quem está concorrendo à eleição, não é da Júlia, não é do Bolsonaro, é de todos nós. Você tá esperando um bebezinho. Que futuro, né, a gente vai ter para as próximas gerações? Então, acho que está na hora de todo mundo entender que a questão política faz parte, sim, de tudo na nossa vida. Por um lado, a política, ela permeia a vida de todo cidadão. Isso é uma questão lógica, né? Então, nós, né, Platão já definia o ser humano como um animal político, né? Então, a gente não tem como fugir dessa lógica. Mas a gente sabe que a política, ela é rio abaixo de toda a questão cultural. O professor Olavo nos ensinou isso. Quando o Olavo nos ensina esse ponto, eu acredito que é uma questão muito importante, que é o lado cultural. Né? Hoje, a esquerda ela conseguiu tomar a presidência em 2002 porque ela trabalhou toda a base antes. É aquela analogia do bolo e a cereja, que o próprio Olavo sempre falou muito sobre isso. Né? O que a Júlia Zanatta pensa, o que a gente pode imaginar do Brasil para o Brasil, da Amanda, da minha filha, e da Helena, sua filha? Então, acho que tem tudo a ver com a política e com o lado cultural, certo? Até outro dia eu estava mandando um vídeo para o Instituto Conservador de Brusque e nos compromissos que eles pedem para a gente, né, os candidatos que vão ter a chancela deles falarem no vídeo, é o seguinte: vai apoiar institutos conservadores e tal, porque o Olavo sempre falava que a gente tem que ter vários... coalizão, não sei, conservadora, não sei do que, instituto conservador, quanto mais tiver, melhor, para fomentar essa questão cultural, para que as pessoas entendam que elas não podem ser alheias. Não é que necessariamente a pessoa vai participar da política, mas ela chamando as pessoas na sua igreja, muitas vezes, e conversando sobre a conjuntura econômica, vamos dizer que nem fala em nome de político nenhum, falar sobre o que está acontecendo no país, certo? Isso é fazer a parte cultural. Ontem eu estava com uma professora aqui em Itapema que ela faz isso na casa dela. Entendeu? Então, a gente ter várias pessoas comprometidas, não necessariamente precisa ter um instituto, mas que vão chamar as pessoas e dizer: gente, esse negócio de ideologia de gênero a gente não pode aceitar para os nossos filhos. A gente não pode aceitar essa imposição, né? Esse incentivo de erotização das crianças. A pessoa que está chamando um grupo e influenciando para que não deixe essas pautas diabólicas passarem, ela está fazendo a parte cultural. Para que a gente não caia naquilo que a gente fala tanto, a espiral do silêncio. Eu não gosto, mas eu vou ficar quieta. Então, é exatamente essa parte que eu falei, tem gente que não quer se envolver na vida política, mas ela vai votar, ou não vai votar, mas ela vai chamar um grupo e influenciar. Eu acho um erro não ir votar, porque as pessoas, sempre tem alguém para te escolher, no mínimo menos pior. E essa pessoa vai votar pautas pro teu filho que tu não gosta. Tu tá entendendo? Ela vai votar. E se tu estiver fazendo reunião de 5, 10, 15, 50 pessoas, tu vai estar influenciando pessoas que vão ajudar a mudar o futuro do teu filho, dos nossos filhos. Então, eu vejo hoje como uma autorresponsabilização das pessoas, essa parte cultural. Porque tem gente que, várias vezes eu peço apoio, tu pode me apoiar? Não, eu apoio. Mas olha lá, olha o meu histórico, enfim, olha o que eu defendo. Não, eu nem gosto. Foi a primeira que pediu, eu já vou... Ainda bem que foi você e não uma Luciane Carminati da vida, né? Sim, mas assim, eu falo, não, tu tem que participar, tu tem que conhecer, tu tem que incentivar o teu filho. E não é porque eu sou candidata, pré-candidata agora que eu tô falando isso. É pra gente ter uma consciência de autorresponsabilidade, entende? Não adianta a gente ficar culpando só os políticos e não fazer nada, ficar sentado ou não influenciar um grupo de pessoas, seja culturalmente ou politicamente, certo?
Então, eu sei que a política tem muitas decepções. Eu tenho muitas decepções na política. Assim, eu digo, eu já tive decepções, né? Inclusive, nesse período pré-eleitoral aí, de pessoas que a gente acredita e acabam te trocando por outras coisas, né? Que eu nem venho ao caso. Mas a gente tem que continuar. A gente tem que estar pronta para o combate. Porque não é 4 anos, nem 8, né? Eu tenho fé na eleição do presidente Bolsonaro. A gente daí não vai acabar por ali. Nós vamos ter que formar novas lideranças para continuar esse trabalho de lutar contra todas as coisas ruins, né, que a gente sempre fala. Para que o Estado não se torne ainda mais opressor. Hoje nós vivemos em um Estado gigantesco, né, no Brasil, que oprime aquele que trabalha, aquele que produz, né? Quanto tempo do nossa vida, do nosso ano a gente trabalha só para pagar imposto, né? Então, se você não quer se envolver, talvez isso só piore. Se você se envolver, pelo menos ele fique parado ali. Se não diminuir, vai ficar parado. Então, vamos nos levantar e trabalhar pelo nosso futuro. Eu costumo comparar a política com uma grande fábrica de embutidos, né? Por quê? Por exemplo, se a gente pegar uma salsicha, né, a gente vê que ela é feita desde o miúdo do animal até alguns pedaços mais, vamos dizer assim, nobres, né? Então, você acaba pegando alguns cortes e tudo mais, você pega todo esse material, processa e você tem um subproduto, que é a tal da linguiça, né? Então, ou seja, quando a gente pega, por exemplo, uma salsicha, quando a gente pega a política, eu gosto muito de comparar dessa forma. Por quê? Porque existem materiais bons, materiais positivos, né? Materiais bem intencionados dentro da política, pessoas bem intencionadas, só que o grande problema hoje é a própria máquina política, né? Que, por exemplo, hoje para você, Júlia Zanata, entrar para a política, você precisou de um aval de alguém que estivesse aliado com o presidente Bolsonaro. Esse tipo de ponto nós precisamos aceitar. Não existe outra coisa, outro ponto que seja fundamental que a gente simplesmente aceite e pronto, não vou fazer política. Por quê? Não, porque já é tudo absolutamente ruim, é desgostoso. Eu participei também de um processo eleitoral, fui candidato a vice-prefeito em Balneário Camboriú e vi também isso de perto, né? Só que a grande questão, e eu volto para ti, Júlia, é a seguinte: enquanto as pessoas não enxergarem que a gente não consegue mudar o sistema, que a direita no Brasil ela é muito recente, enquanto a gente não conseguir mudar, infelizmente, a gente precisa arranjar meandros e meios para a gente conseguir entrar na política, não é mesmo? Sim, é verdade, né? Tem gente que entra na política e não quer ser político. Aí fica um pouco difícil, né? Eu sempre falo que a Ana Campanhola, ela me surpreendeu positivamente na política, porque ela entrou e a gente ficou observando para ver qual seria o tipo de atuação dela. E ver que ela consegue passar as pautas dela dentro do parlamento catarinense. Claro que são 40, é um universo menor do que a Câmara dos Deputados, que é uma selva, são 513. Mas ela ganhou o respeito dos outros pares dela dentro do parlamento. E ela não deixou de ser ela e nem de defender as coisas que ela defende. Por quê? Porque ela fez política. Ela se tornou uma política respeitada ali dentro. Ela conversou com pessoas que talvez ela não gostaria de conversar. Tu entende? Mas ela conversou porque ela falou: a defesa daquilo que eu acredito e as coisas que eu quero passar no parlamento necessitam da minha conversa com essa pessoa. E não só descer o pau, né? Tipo, eu preciso ir lá e conversar, pedir o apoio no meu projeto, preciso que esse requerimento, esse projeto de lei passe na comissão, na CCJ, ou então no próprio plenário. Então, ela me surpreendeu positivamente, porque eu vejo que ela tem esse respeito dentro do parlamento. E isso é fazer política também, para que a gente não fique só no discurso, certo? Para que a gente não fique só na rede social e consiga, de fato, obter resultado dentro das casas legislativas. Então, é necessário fazer política. E, por outro lado, existe um lado da direita, né, aquela direita puritana, né, que acha que a gente vai conseguir passar tudo sem precisar, por exemplo, ter as portas abertas de pessoas, de gabinetes, né, que a gente precisa. Por exemplo, a Ana, ela obrigatoriamente e indubitavelmente, ela precisa fazer reuniões com o Júlio Garcia. Afinal de contas, ele é o presidente da casa. É preciso ter
esse ponto fundamental de aproximação dessas pessoas para que a gente possa conseguir passar, né, a questões que envolvam as nossas causas. Por exemplo, se ela não tivesse essa abertura dentro da LESC com esses deputados, provavelmente ela conseguiria passar, por exemplo, uma pauta do aborto, por exemplo, essa questão a CPI do aborto, ela conseguiria passar isso de forma alguma. Então, do que eu vejo, Júlia, a tua posição, então, tendo um mandato, sendo uma deputada eleita, então você vai sempre buscar trabalhar no ponto da aliança para conseguir passar as nossas pautas. E também entendi uma coisa muito importante dentro do que você falou. Aquele estilo Carla Zambelli de fazer política, de ficar jogando tudo para a rede social, eu acredito que já passou da validade também, né? Então, eu vejo que essa parte da rede social é importante também, porque é a maneira que o cidadão acaba tendo contato com a gente, né? Com a nossa atuação política. O pessoal acompanha bastante, né? Eu, inclusive, estou aí com 90 mil seguidores no Instagram. Eu tenho mais seguidor que todos os deputados estaduais, tirando a Ana Campanholo, e mais do que todos os deputados federais, tirando a Caroline Detoni. Então, é uma maneira que chega bastante gente para mim e eu procuro alimentar, mas não apenas ser uma replicadora de conteúdos do presidente ou tal, né? Mas também ter o meu próprio conteúdo para saberem o que a Júlia Zanatta pensa, né? Não só replicar conteúdo de A ou de B, né? Eu gosto de fazer vídeos falando para que as pessoas que gostem de mim se identificam comigo. Ou não, tem gente que me odeia também, né? Que é normal, eu não quero agradar todo mundo, não. E não nasci para agradar todo mundo. É impossível também, né? Mas vejo que tem gente que gosta também, né? Os tiozinhos do Zap comentam muito da Carla Zambelli para mim, não vou negar, Bruno, gostam. Então ela acaba replicando, mas eu quero ter voz, eu quero ter um mandato para ter voz. E eu quero ter voz para fazer grandes discursos lá na Câmara dos Deputados, ocupar os espaços que a gente tem lá de voz para falar, pegar lá a tribuna e falar. Tá lá nas comissões, da mesma maneira que a esquerda faz, assim, ó, elas impedem qualquer coisa que a gente vai fazer de bom, eles ficam lá o dia inteiro. Esses caras dessa mulherada, aquelas feministas, ela fica o dia inteiro lá falando nas comissões e da mesma forma que acho que nós temos que ter parlamentares presentes lá, atuantes nas comissões, no plenário da Câmara, certo? Atuante também aqui nas bases, né? Porque o presidente Bolsonaro me falou uma coisa, no batizado da neta dele, o ano passado. Não adianta só ficar aqui em Brasília, tu tem que estar lá com o teu povo que te elegeu, olhando no olho, apertando mão, conversando, escutando, mais do que falar, escutar, para saber porque a vida acontece nos municípios. Então, como eu tenho essa experiência política, eu também quero ser uma deputada de base. Tu entende? Isso eu tenho escutado muito e recebido muito pedido nesse sentido. Seja presente, onde você teve, né? Onde eu vou ter voto, com certeza estarei presente, vendo também o que está acontecendo naquele município, certo? E aí eu vou deixar de ser apenas uma amiga, né? Hoje falar, porque ela é amiga do Eduardo. Muita gente queria ser, né? Mas tem gente que me critica falando isso. Mas tudo bem, é normal, a ciumeira. E aí acaba falando, eu vou deixar de ser amiga para ser uma amiga com mandato. E certamente vou fazer as reivindicações que Santa Catarina merece. Não só precisa, merece, né? Porque nós somos um estado que manda muito para Brasília, né? E recebe pouco. Então vou ter sim também, vai ter o apoio para o Bolsonaro, mas vou levar a presidente lá em Santa Catarina, a gente precisa disso, daquilo, a gente merece, enfim. E acho que tem espaço para os dois tipos de atuação. Quem vai decidir o que é melhor é o eleitor, mas estou falando que eu vou ter a Júlia da rede social, mas a Júlia da vida real também, de usar o espaço dentro da Câmara dos Deputados, de fazer discursos, porque tem deputado que tu vai olhar não tem um discurso. Não usou o espaço, né, de deputado lhe permite. E nós precisamos estar lá falando, que nem eles ficam falando o dia inteiro. Eles ficam falando mentiras e nós falamos verdades, então nós temos que ocupar os espaços para falar as verdades. Ou então vai ser que nem tu falou aqui no começo, vai ser um mundo de narrativas, um mundo encantado deles de narrativas, de mentiras. Nós precisamos falar a verdade, falar os fatos. Agora, Júlia, eu tenho percebido que você tem aí andado por Santa Catarina com uma tiara, né? Que, aliás, gosto muito, afinal de contas, eu sou casado com uma alemã, né?
Minha esposa, ela gosta muito, a gente usa muito na... Como é que é o sobrenome dela mesmo? Star. É difícil de falar. É bem difícil de falar. E pior que agora que ela se casou comigo, é Star Alemande, né? Acho que não facilita muito, né? Mas me explica um pouco, né, de você usar esse apetrecho. É valorizar a cultura catarinense, é mostrar um pouco da nossa cultura, da mulher catarinense. Porque justamente essa tiara alemã para simbolizar a tua campanha? Foi por um acaso. Na verdade, foi porque falaram mal de mim. O que aconteceu? Eu sou italiana, né? Eu tenho cidadania italiana, passaporte italiano e tudo. Mas eu tava em Blumenau, que é uma cidade que eu amo muito, assim. Eu moraria fácil em Blumenau, eu gosto muito de lá. Tudo. E aí eu tava lá na Vila Germânica, passei, tinha uma tiarinha, eu comprei. E aí depois daquilo a gente foi pro clube de tiro, pro Blumenauense. Lá onde eu levei o Eduardo no evento. Né? Tava lá. Sim. E aí eu fui lá dar uns tiros, enfim. Daí levaram umas armas bem diferentes, assim, né? E eu bati uma foto com a arma e com a tiara. E aí viralizou aquilo ali. Viralizou, algumas pessoas receberam, sei lá, não consigo mensurar quantas. E um jornalista lá do extremo sul catarinense, de Araranguá, um radialista, recebeu e resolveu falar daquela foto na rádio. E aí, sobrou até pra tiara. Ele quis, na verdade, falar da arma. Mas que absurdo essa menina com uma arma e aí falaram até da tiara. Mas que coisa mais ridícula e tal. E até então eu nem usava tiara, só foi naquela foto. Apesar de eu ter me gostado muito de tiara, né? E dar um jeitinho aqui no cabelo. E fica bom visualmente, assim, eu gosto, sabe? E quando eu gosto, não me importo com o que as pessoas falam. E aí eu falei, mas não acredito, vou só usar tiara agora. E aí liguei pra ele, pedi um espaço, ele prontamente atendeu, me recebeu muito bem, inclusive. E falei, o que tu tem a minha tiara? E aí brincamos, acabamos até nos dando bem, eu e esse radialista aí que acabou falando da minha tiara. E passei só a usar. E aí umas mulheres se juntaram, não sei se tu viu no meu Instagram, e fizeram um vídeo, uma passando a tiara pra outra e atirando. Passando o carregador e a tiara, e várias do Brasil inteiro, não só de Santa Catarina, fizeram o vídeo, a gente fez um compilado e eu postei, tá lá nos meus destaques até, ali no Instagram, quem quiser ver, Júlia Zanata SC de Santa Catarina, Zanata com 2 T's, e aí virou uma marca minha. E além de eu gostar, além de ser algo da nossa cultura, apesar de eu ser italiana, da nossa cultura catarinense, hoje estava lá no shopping em Floripa, a mulher falou, eu tenho uma dessa de Blumenau. Então, para mostrar que eu não tenho medo do que os outros falam de mim, sabe? Eu sou uma pessoa que tem uma família, tenho meu marido, tenho a minha filha, procuro sempre ser a melhor pessoa, né? A gente não é perfeito, mas depois que eu fui mãe, essa questão de falar com Deus, assim, ficou muito mais forte em mim, sabe? E então eu tô tranquila com a minha consciência, eu posso usar a minha tiara. Acho que exalta a nossa feminilidade, que é algo que também tem sido tão atacada, né? Porque elas querem que... As feministas gostam de dizer que a mulher pode ser o que ela quiser, mas não é bem assim. Uma vez que você escolhe apoiar um presidente que elas não gostam, né? Como o Bolsonaro, eu apoio o Bolsonaro, confio, né? Tenho orgulho dele ser meu presidente. Tenho oportunidade de estar com ele, como eu falei, então conheço ele. Muita gente me pergunta quem ele é e eu falo, ele é aquilo ali, que aparece, não tem filtro. Não tem marketing por trás. Então, as feministas, na verdade, elas querem que você seja aquilo que elas querem. Elas querem te impor uma agenda. E uma vez que você sai, você é detonada e nem é considerada mulher. Então, tô aqui com a minha tiarinha e tô bem feliz. Você tocou no assunto armamento, né? Você falou do clube de tiro e tudo mais. Eu te conheço por ser uma ferrenha defensora do armamento civil. Que, aliás, é uma pauta que eu vejo como primordial. Pois é uma pauta que, por exemplo, entram 2 pontos fundamentais. Primeiro, que é a redução da máquina pública, porque se gasta muito dinheiro com segurança pública que não tem resultado. E segundo, o direito à legítima defesa. Eu vejo que a arma não torna ninguém bandido ou não torna ninguém assassino, muito pelo contrário. Todo animal na natureza tem um mecanismo de defesa. E querem justamente nos tirar um mecanismo de defesa. Como é que surgiu esse interesse
por arma de fogo na tua vida. E eu queria que você falasse um pouco também sobre a importância de ter eventos como Texas Expo Tiro, a Shot Fair que está acontecendo agora em Joinville. Qual é a importância desses eventos? Então, muita gente vai me conhecer pela questão das armas, né? E aí muita gente me critica, inclusive, você não acha que fala muito de armas? Pessoas que gostam de mim mesmo, que vão votar em mim, falam, você não acha que... Eu falo, gente, é a minha pauta, né? Claro que eu vou falar de saúde, educação, até no Pânico esses dias eu fui e falei, para falar de educação a gente precisa estar vivo, né? Daí ele, o cara... Você foi me dando que você deu essa resposta, né? A gente precisa estar vivo, daí ele ficou meio brabo, mas é verdade, né? Então... Júlia, você tem, né? Nossa, você ama armas. Não é uma questão de amar armas, é porque eu acho que arma tem tudo a ver com liberdade. É a frase do pró-armas, né? O movimento pró-armas, quem não conhece. Não é sobre armas, é sobre a nossa liberdade. Porque um cidadão de bem armado, eu sempre falo isso, defende tudo que eles mais odeiam. A família, a propriedade privada, lembra que tinha invasão do MST, né? A propriedade privada, a liberdade, a soberania do nosso país. E aí, enquanto a gente sofre críticas, né, leva críticas do pessoal que gosta da gente, porque fala menos de arma e tal. Não vou falar menos, eu vou falar mais, entendeu? Para que a gente tenha essa consciência do que a arma tem a ver com a nossa vida, com a nossa liberdade, porque a liberdade tu perde em 4 anos, é só mudar um governo. Por que o Lula, o presidiário, o Nine Fingers, tem falado tanto em fechar clube de tiro? Agora veio a Simone Tebet falar em revogar os decretos que deram mais acesso às armas aí, né? Que o Bolsonaro gostaria de ter feito muito mais e barraram e tal. Por que eles têm falado? Porque eles sabem que uma vez passado o desarmamento total do Brasil, eles conseguem passar tudo que eles quiserem. Porque daí o povo não tem mais meio de defesa. Gente, não, é só olhar um pouquinho da história dos países ao nosso redor, de Cuba, Venezuela, né? A própria história, o que Hitler fez primeiro de tudo? Desarmar. Então, assim, não é questão de armas, é questão de liberdade, gente. Por isso que eu vou falar onde eu for sobre isso, para que o povo brasileiro tenha essa consciência. É muito mais uma questão cultural, Bruno, do que uma questão de legislação. Claro, nosso sonho é revogar o Estatuto do Desarmamento. Mas enquanto isso não acontecer, eu vou, onde eu tiver voz, seja na Câmara dos Deputados, seja na minha rede social, seja conversando com um grupo de pessoas, eu vou falar sobre a importância de a gente ter essa consciência. Você não gosta, não quer ter, ninguém vai te obrigar. Se você não quer ter uma arma para defender a sua família, né, ou não gosta, ninguém vai te obrigar a ter, entendeu? Só não incomode quem quer ter. Essa é uma questão. Mas você perguntou como que começou essa minha história com armas, né? Então, a minha avó sempre teve armas. Ela via um gambá e saía com uma arma para matar gambá na época. Né? Era uma coisa meio básica, assim, certo? Né? Depois ali de 97, porque muita gente pensa que começou no Lula, mas não. Começou já no Fernando Henrique Cardoso. Né? Antigamente quem dava o porte de arma eram os delegados da Polícia Civil. E aí ele centralizou tudo no Sinarme, né, na Polícia Federal, porque quanto mais você centraliza, né, mais você tem o poder. A tendência é descentralizar e ele centralizou o negócio. E ali começaram a ONGs, né, a falar, sou da paz, falar que arma era ruim, que arma isso, uma propaganda muito violenta na TV, artistas, não sei se você lembra. Né, depois veio o tal do referendo, né, que o Estatuto do Desarmamento de 2003 previa esse referendo em 2005, que não foi respeitado. A gente foi votar, dizer que a gente queria o comércio de armas, né, que continuasse, e eles não respeitaram. E tem uma frase do Jair Bolsonaro, quando ele era ainda deputado federal, tem um vídeo dele falando na Comissão de Segurança Pública, mesmo que o comércio de armas seja proibido totalmente no Brasil, eu vou continuar tendo. Porque a minha dignidade, a minha vida está acima de qualquer lei. Era o que Frederic Bastiat falava, que era um direito natural, o direito de autodefesa, e que estava acima de qualquer lei dos homens. Né? Então, isso é muito interessante. E aí, eu tive um relacionamento anterior ao Guilherme, que ele tinha muito essa noção de liberdade, da questão do armamento e tal, e me indicou vários livros, eu fiz várias leituras, e todo dia ele falando aquilo,
Então, acho que ele me ensinou nesse sentido, e eu sempre falo que cada pessoa que passa na tua vida tem um propósito, certo? Então, para mim, era uma coisa que já era normal, porque a minha avó, meu pai, né, sempre foi uma coisa de interior, né? Acho que quem é de Santa Catarina tem essa noção, principalmente mais do interior. E depois tive essa pessoa que me ensinou muito sobre essa questão da relação de armas com liberdade, e eu entendi que é muito importante a gente falar sobre isso. Até porque é interessante que eu nunca vi um ongueiro esquerdista subir o morro, chegar num aviãozinho, alguém usando um fuzil, né, mostrando o Estatuto do Desarmamento para esse cara, falando aqui, ó, meu filho, né, tá escrito aqui, ó, nesse livro tá escrito, você não pode, devolva a sua arma. Eu nunca vi isso acontecer e não vai acontecer. Porque, na verdade, a gente sabe, o nome marginal, ele já está atrelado a algo à margem da lei. Ou seja, alguém que está alheio à lei. Então não adianta você colocar um pedaço de papel dizendo que é proibido, que esse cara não vai entregar a arma. No fim, tudo isso contribui para uma tentativa de emplacar uma revolução socialista no Brasil. Né? Então, esse ponto do armamento, né, eu até queria que você falasse um pouco mais sobre isso, para que quem está nos assistindo entenda. Essa questão que envolve o tal do lumperproletário, que é essa classe, isso foi pensado e foi dito por intelectuais de esquerda para se fazer a Revolução Socialista, né? Sim, e você estava falando ali da questão do desarmamento, que eles não vão lá com o Estatuto do Desarmamento. Na época, o ministro da Justiça era o Márcio Tomás Bastos. Aquele famoso que falou do... Ele confessou, né? Uhum. Ele confessou, tem um vídeo dele confessando Sim, na época. Não, mas o desarmamento não é para desarmar o bandido mesmo. É para desarmar o cidadão. Perfeito. Eu acho que era numa entrevista, não sei, tem esse vídeo. Esses dias eu até revi ele, não sei como que chegou até mim. E ele confessa, não, mas não é para desarmar bandido, é para desarmar o pessoal mesmo. Né, o cidadão de bem, o cumpridor da lei. Então, tu vê que todo o sistema ele não se choca quando vê um menino de 13 anos lá no morro com uma arma. Mas se você leva uma criança num clube de tiro, pronto, tá feito o drama, certo? Então, todas essas ONGs, outro dia, uma milionária, esqueci o nome dela, doou recentemente, esse ano tem notícia, Mackenzie, doou recentemente 6 milhões para a ONG Sou da Paz. E essas ONGs vêm todas bonitinhas, né, com o nome Sou da Paz. E a gente é pró-armas. Pró-armas, a gente já escancara, né? A gente já escancara. E eles enganam, né? Usam outras palavras, mas o que tu tinha falado ali dessa questão da revolução, acho que eles, na verdade, eles querem nos desarmar, mas eles estão conseguindo dominar as mentes sem nenhuma arma, né? É o que o Gramsci falava, dominar as mentes na mais tenra idade. Para que eles não precisem derramar não precisam pegar em armas mais, porque eles estão usando a divisão da sociedade para criar o caos. Porque quem pensa que a esquerda não gosta de armas é mentira, né? A Dilma já pegou em armas, todos esses caras que eram guerrilheiros pegaram em armas, né? Então eles querem desarmar o povo, mas eles não, eles querem ter o monopólio da força, né? Já dizia Mao Tse Tung. Todo poder emana do cano de uma arma. Então, por isso que todas as armas têm que ser de propriedade do Partido Comunista. E aí a gente tem que lembrar dois pontos fundamentais. O primeiro foi o Lula falando que ele não está mais radical, ele está apenas mais o quê? Maduro. Ele repete 2 vezes. Eu estou mais maduro. E a gente vê Nicolás Maduro na Venezuela fazendo o quê? Fazendo uma citação clássica dele, que é aquela que diz: se não ganharmos nas urnas, garantiremos a democracia nas armas. Quer dizer, isso depois de desarmar o povo venezuelano, fazer com que o venezuelano comesse cachorro, passasse por todos os tipos de mazela possíveis. Eu estive na Venezuela em 2014, um país rico, próspero, abundante. Você vê construções, prédios bonitos no centro de Caracas, mas, por outro lado, um país entregue às traças. É isso que a gente quer evitar no Brasil, né?
Exatamente, e não adianta a gente achar que é a teoria da conspiração, porque os conspiracionistas estão cada vez mais certos. Não sei se você notou, né? Tem até um meme aí. Eu tenho que inventar outras teorias da conspiração, porque as minhas estão dando certo já. Sim. Então, é só, por exemplo, o que está acontecendo lá na guerra, Ucrânia-Rússia? O governo ali da Ucrânia deu armas para as pessoas comuns defenderem o seu país. Ninguém está a escape disso, né? Ai, Júlia, mas aqui no Brasil nunca diga nunca, certo? Então, eu penso que essa noção de liberdade atrelada à arma e que a gente tem apego à nossa liberdade, porque, gente, nessa pandemia eu fiquei tão triste com tanta gente, porque eu notei que eles não têm muito apego à liberdade. Tudo passou. Primeiro era só ficar em casa, ficaram. Depois era só usar uma máscara, usaram. Depois era 2, tinha gente que usava. Assim, eu não quero me meter na vida de ninguém, sabe? Porque só se não me meter na minha eu já tô feliz. Mas assim, é que foram aceitando tudo tão facilmente que me chocou. Então, acho que a gente tem que ter apreço pela nossa liberdade. Porque um homem que não é livre, ele não é nada. Então, a gente estudar a história, né, do nosso país, conhecer as nossas raízes, conhecer como que a gente chegou até aqui, estudar outras... Não precisa ser tão a fundo. Olha no Google o que aconteceu nos países que desarmaram. Só olha. E a questão econômica, falam tanto do Brasil. O Brasil está deslanchando, mesmo com a pandemia, gente. Outro dia eu desci ali em Criciúma, no meu prédio, para fazer a unha embaixo. Cheguei 2 argentinas, Bruno. Fazia 3 semanas que elas estavam aqui. Perguntei por quê? Jovens, 21 anos. Eu falei, vocês sabem fazer a unha? Porque a Argentina, né? É igual. E aí, porque lá não tem mais emprego, ninguém mais faz unha, não tem nada, a gente veio pra cá. 4 anos. 4 anos. É isso que a gente quer pro Brasil? Eu não, eu quero que o Brasil continue avançando. Por isso que eu tô pronta pro combate, como eu falei. Até porque o rico e a classe média, eles conseguem ter algum mecanismo de defesa. Podem... morar fora do país. Você falou que você tem uma cidadania europeia, né? Muito embora a Europa esteja numa situação muito delicada também, mas a conta acaba sobrando justamente para aquele que a esquerda diz defender, aquele que é o menos favorecido, né? Afinal de contas, esse está comendo o almoço e já está pensando no que trabalhar para poder conseguir o jantar. Esse é aquele que não tem como botar o dinheiro numa conta no exterior, o cara não consegue sequer abrir uma conta de banco no Brasil, porque não tem comprovante de residência, né? Então, a grande dificuldade que a gente tem é, inclusive, de chegar nessa base, né? De poder mostrar para eles os grandes problemas, o verdadeiro risco do socialismo hoje na prática. Mas, por outro lado, eu vejo como Deus é generoso. Por quê? Ele mostrou o problema no Chile e na Colômbia das abstenções, mostrou o problema nos Estados Unidos, que foi fraude eleitoral, e mostrou o problema na Argentina e na Venezuela, que são 2 estágios do socialismo já andando a passos largos. Eu vejo que o Brasil ele acabou se transformando num país até relativamente abençoado por a gente ver os exemplos acontecendo nesses países vizinhos, né? Sim, eu fico tão feliz que a gente é a última esperança assim, do mundo. Até americanos, né, que falam. E às vezes tem uns argentinos ali que me seguem e falam, continue lutando pelo nosso país. E isso dá muito orgulho, né? E tem que falar, gente. Bolsonaro é muito corajoso. Ele é muito macho, vamos falar assim. Porque o cara aí mundialmente, contra toda a maré, é porque ele já merece estar lá mais 4 anos. E a gente não pode esquecer que existe uma agenda global em curso. Exato. Que quer dizer, a tal da Agenda 2030, ela não está querendo líderes que amem o seu povo, eles estão querendo líderes que amem as decisões tomadas lá na Suíça e em Bruxelas. É isso que eles querem, né? Sim, querem dominar o mundo inteiro de um gabinete fechado com os senhores que mandam no mundo. Né, sem ver, que nem eu falei, a tendência é a descentralização de tudo, do poder e tal, e eles não querem mandar, decidir o que é melhor para... Cada país tem a sua peculiaridade, né? Então como é que eles podem ter uma agenda
mundial e querer passar goela abaixo em qualquer país, isso não me parece saudável. Não é saudável, não é que não parece, não é só pensar um pouco, né? Então, quando o Bolsonaro se levanta e fala, a Amazônia é nossa, né? Aqui no Brasil tem um presidente, sim, corajoso, que não aceita qualquer coisa que vem, vamos analisar, né? Então, e que não quer, ele não quer ficar de joelhos para esses, ele não quer estar bem com esses organismos internacionais, ele quer o bem do povo e estar bem com o povo. Então, ele me representa só pelo fato de ter coragem. E, por outro lado, a gente vê o Lula falando que, por exemplo, a Amazônia, ela está no território brasileiro, mas os recursos dela são da humanidade. O que pensar, né, de um líder, de um presidente, na verdade, eu vejo que ele está agindo, ele está fazendo justamente o jogo desses interesses internacionais. Totalmente globalista o Lula, né? Exato. Quem diria, né? Totalmente globalista e, pelo amor de Deus, não posso nem falar nesse homem. Não, de jeito nenhum. Que, aliás, é uma coisa até interessante a gente analisar isso, porque bastou o Bolsonaro virar presidente para a gente ver a esquerda se aliando aos banqueiros. E eu vivi os anos 90 sabendo que eles eram inimigos reais. Sim, e agora fazendo manifesto ali de apoio, né, contra o Bolsonaro, de apoio ao Lula, os banqueiros, mas claro, né, o Pix tirou dinheiro desses caras, né, e eles só pensam no bolso deles, infelizmente. Aliás, os banqueiros é um mal a ser combatido aqui nesse país, porque eles mandam e desmandam, e enfim, é muito triste. Outro dia também, lojas Renner aí, né, o cara fazendo, como é que pode, gente, isso que eu não entendo, fazendo manifesto contra o Bolsonaro. É muito triste, porque você vê que é um homem que está lá mesmo naquela cadeira por Deus e pelo povo, e não... Era muito mais fácil ele se corromper, se ele quisesse, porque o peso de estar lá é muito difícil. 28 anos, né, de vida... Excluído, né? Exato. Do baixo clero lá da Câmara dos Deputados, e conseguiu chegar lá sozinho. Eu tenho muito orgulho do meu presidente. Vamos lá, a gente está quase chegando no final do programa, faltam uns 3 minutos para a gente encerrar. Tá? Esse finalzinho de programa eu sempre deixo aberto para o convidado. Bom, falar o que quiser, né? Eu assino um termo aqui na Balneário TV falando que eu não me responsabilizo pelo que for falado nesse final de programa. Então, tá contigo, você tem 3 minutos aí para você falar o que você quiser para nossa audiência. Então, pessoal, vou olhar para lá, não vou olhar para ti? Para onde você quiser, a câmera tá ali. Eu queria pedir para vocês colocar a mão na consciência, colocar a mão no coração, na verdade, e chamar a responsabilidade para vocês, como eu falei, conversar com as pessoas, sair um pouco da nossa bolha, ficar só de grupo de WhatsApp, conversar na rua, olho no olho, e falar do perigo que a gente está correndo se a gente ter esse retrocesso, né, de voltar para o lado vermelho da história. A gente não quer mais, a gente quer continuar com a nossa bandeira verde e amarela, com os nossos princípios, com Deus, pátria, família, liberdade, soberania, né? Então, precisamos de vocês. Não é a Júlia, não é o presidente Bolsonaro, é o país, é a nossa nação, são as próximas, né, gerações. Vamos conversar de tudo que está acontecendo. O leite está caro, o mercado está difícil. Tá, realmente tá. Mas não é culpa de um homem que a mídia, a grande mídia, tenta falar. É toda uma conjuntura econômica, até questão de guerra, né? Vamos esclarecer as pessoas. É a passagem bíblica que o presidente Bolsonaro tem usado. Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. E nós não queremos que o nosso povo brasileiro sofra de perecer. Nós precisamos informar, porque essa eleição vai ser uma eleição de guerra, de desinformação, de muita maldade. Um lado que faz tudo dentro da legalidade, do que é certo, do que é bom para o povo, e o outro lado que faz o que tiver que fazer, passa por cima de quem tiver que passar para conquistar o poder. Então, a gente que está nessa batalha, a gente precisa de vocês para que o Brasil continue sendo do povo brasileiro. Júlia, cara, muito obrigado. Tá? Obrigada. Estou muito feliz pela tua participação. Acredito que o recado foi dado de forma magistral. Né? Então, e ainda encerrando, né, com a passagem do povo
povo de Oséias, né, da Bíblia, né, que ele justamente viu, né, que a tribo dele acabou perecendo por não conhecer a verdade, né, e a verdade a gente viu que foi o lema do primeiro mandato, né. Então, meu muito obrigado de verdade. E para você que nos assistiu, então, lembro que esse programa vai ficar salvo nas plataformas da Balneário Camboriú TV, e se quiser disseminar, fique à vontade, mandar para grupos, mandar para amigos, pode compartilhar à vontade. Tá bom, pessoal? Meu grande abraço, um excelente final de semana, fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu!